Olá, muito bom dia, uma ótima manhã de quarta-feira para você que está aqui na Jovem Pan, acompanhando desde cedo as notícias de hoje. Seja bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia. Continue ligado, a partir de agora é sempre assim, de segunda a sexta, a partir das 10 horas, a gente segue aqui do Estúdio de Vidro apresentando para você tudo o que acontece no Brasil e no mundo, as principais notícias de hoje. Vamos juntos até às 11h30 da manhã. Você vai nos acompanhando pela rede Jovem Pan News e aqui no YouTube também. A nossa transmissão com imagens não para, é o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018. Vamos aos destaques. O ex-presidente Lula será interrogado hoje como réu no processo do sítio de Atibaia. Natasha Mazaro. O petista é investigado de ter recebido propina da Odebrecht da OAS por meio da aquisição e reformas no imóvel. Comissão especial da Câmara dos Deputados adia a sessão do projeto Escola Sem Partido. Matheus Meirelles. A oposição mais uma vez tentou obstruir a votação e parlamentares chegaram a discutir duramente durante a sessão. O governo federal vai assumir a gestão dos sistemas prisionais e socioeducativos de Roraima. Marcela Lorenzetto. Com crise de refugiados, a governadora Sueli Campos aceitou passar o comando a nomes indicados pelo presidente Michel Temer. O futuro chefe da Casa Civil de João Dória, Gilberto Kassab, afirma que vai Segunda Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos rebateu o discurso do francês que abordava o nacionalismo de Trump e de seus aliados. São destaques desta quarta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E a gente abre a edição de hoje falando mais uma vez sobre a transição de governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro tem hoje um encontro com governadores de todo o país. Reportagem que vem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro deverá participar hoje de encontro com governadores eleitos de todo o país. Esse encontro ele foi anunciado na semana passada pelo governador eleito de São Paulo, João Dória. E essa é uma iniciativa dos próprios governadores que vêm aqui a Brasília conversar com a equipe de transição sobre a proposta do novo governo de descentralização de recursos. O presidente eleito confirma que já sabe exatamente o que os governadores vão pedir. Mas nós não vamos decepcionar os governadores, estarem presentes sim. Agora o que eles querem, eu também quero. Dinheiro. O orçamento da União está complicado, de muitos estados também está. Agora o que for possível fazer, renegociação de dívida, isso aí está a cargo da equipe econômica do Paulo Guedes. Olha, ontem o novo presidente anunciou o nome do novo ministro da Defesa, o general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, que hoje é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele será o mais antigo dos demais comandantes de força e tem uma vida pregressa de serviços excepcionais. Esteve no Haiti, a Operação Engenharia, esteve no chefe de Estado-Maior do Exército, né? E fiz até a brincadeira com esse intermédio, né? Quando fez estágio com o Toffoli, daí ele voltou para nós. Durante encontro com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, o presidente eleito voltou a defender a necessidade de se rever alguns pontos da legislação trabalhista, até como forma de aumentar a geração de empregos no país. E para minimizar um pouco as críticas ao fim do Ministério do Trabalho, ele recuou e diz que, na verdade, a pasta não vai acabar, mas sim será integrada a uma outra, o que, segundo o novo presidente, é necessário diante da meta da redução do número de ministérios. Inicialmente, a ideia era ter 15. Hoje a estrutura prevê 18 pastas e o próprio Bolsonaro já avisou que o número pode subir para 19 ou 20. Em meio à discussão de economia de recursos, a nova equipe de governo gostaria e muito que o presidente Michel Temer vetasse a proposta aprovada pelo Congresso Nacional de reajuste nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro já avisou que não vai fazer esse pedido a Temer, mas que o presidente da República sabe que, no entendimento dele, não é hora desse tipo de bondade.
Aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele se reuniu ontem com o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também o senador eleito Major Olímpio, exatamente para avaliar como evitar a aprovação de novas pautas-bombas, projetos que estão no Congresso Nacional e que podem complicar a vida da equipe econômica no futuro. Até por conta disso, o próprio Bolsonaro, depois das críticas de que o novo governo não estava conversando com o Congresso Nacional, pretende andar pelos corredores da Câmara e disse que vai tomar um café, tanto com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, quanto com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Mas nada de encontro formal como estava agendado e acabou cancelado essa semana. Apenas uma conversa entre colegas parlamentares. No Tribunal Superior Eleitoral, no dia em que Bolsonaro visitou a casa, o ministro Roberto Barroso aceitou o pedido da área técnica e determinou que a campanha do presidente eleito apresente documentação para esclarecer inconsistências encontradas na prestação de contas que foi apresentada ao TSE. De Brasília, Luciana Verdolim. E o ex-presidente Lula vai ser interrogado hoje à tarde no processo da Lava Jato que apura as reformas no sítio de Atibaia. Natasha Mazaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado hoje como réu no processo sobre o sítio de Atibaia. Ele será ouvido pela juíza federal Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, e que está à frente da Operação Lava Jato no Paraná. Nesta ação penal, o petista é investigado de ter recebido propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, as melhorias no imóvel totalizaram mais de R$1 milhão. O depoimento está marcado para as 2h da tarde na sede da Justiça Federal em Curitiba. Lula será levado da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril deste ano. Para garantir a segurança do ex-presidente, o policiamento será reforçado com a ajuda da Polícia Militar. Os acessos ao prédio da Justiça Federal em Curitiba serão limitados. Outros 11 réus no processo do sítio de Atibaia já foram ouvidos pela juíza Gabriela Hart. Entre eles, Emílio e Marcelo Odebrecht e o ex-presidente do Grupo OAS, Léo Pinheiro, que afirmou que Lula solicitou diretamente as reformas no imóvel. Com o avanço da Lava Jato, o petista pediu para que ele destruísse documentos relativos à propriedade. Se você tiver alguma coisa, destrua. E foi o que eu fiz, chamei. Eu sei que eu estava cometendo um crime de obstrução, mas eu também fiquei preocupado. A Lava Jato já estava em curso, isso estava muito na imprensa. Eu orientei o pessoal nosso da controladoria que fizesse um apanhado do que existia de alguma documentação nesse sentido. Léo Pinheiro afirmou não ter nenhuma dúvida de que Lula era o proprietário do imóvel. Nesta terça-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou a tribuna do Senado para defender o ex-presidente. Um sítio que não é dele, de uma reforma que ele não pediu e não conhecia, de um dinheiro que não veio de nenhum contrato oriundo de Petrobras, mas que está sendo julgado por Sérgio Moro em Curitiba. E mais do que isso, Sérgio Moro, nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro, mostrando, portanto, que tem posição política. A senadora criticou o juiz Sérgio Moro por não ter se exonerado imediatamente após aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro e disse que a atitude foi uma estratégia para a juíza substituta e amiga do magistrado ficar com o processo. Além de Lula, Gabriela Hart também irá interrogar o pecuarista José Carlos Bunlai. São os dois últimos depoimentos relativos ao processo do sítio de Atibaia. A próxima etapa é a divulgação da sentença pela Justiça. E o comentário do professor Marco Antônio Villa. Primeira questão, a Gleisi não tem moral para falar sobre nada, ela mente. O juiz Sérgio Moro tirou licença, férias, melhor dizendo, ele tinha direito a férias. Depois de gozar as férias, ele assume o ministério 1º de janeiro. É que ele vive do salário, do trabalho dele, é diferente da Gleisi, que não vive do trabalho, né? Todo mundo sabe do que ela vive e tal. Então é necessário, primeiro, identificar isso claramente. Segundo ponto, deixar clara a questão do Bunlai, que o José Carlos Bunlai. As pessoas esquecem tanta corrupção envolvendo o Lula, né? O criminoso de São Bernardo do Campo, que as pessoas vão esquecendo, é natural. É bom lembrar que o Bunlai teria forjado lá, ele recebeu 12 milhões.
Esses 12 milhões no empréstimo forjado, 6 milhões ele entregou para o PT pagar dívidas e 6 milhões, aí eu queria que esse senhor me explicasse. Ronan Maria Pinto, Santo André, segundo as denúncias, eu estou falando para o senhor, queria ver se o senhor tivesse coragem de vir aqui conversar, tete a tete. Ronan Maria Pinto, ele saberia supostamente informações sigilosas e colocariam certamente em muitas dificuldades o PT no assassinato de Celso Daniel, e recebeu do Bunlai 6 milhões. Com esses 6 milhões comprou o jornal Diário do Grande ABC, a outra parte. Eu queria que o senhor Ronan, estou falando para o senhor, se o senhor tem coragem de vir aqui a Jovem Pan, eu convido com a maior cavalheirismo, trocar ideias. O senhor vem aqui, sente aqui na cadeira ao lado. O que o senhor sabe sobre a morte do Celso Daniel que a justiça não sabe? Por que o senhor recebeu 6 milhões do Bunlai? O senhor estava coagindo Gilberto Carvalho, o Lula, e recebeu esse dinheiro para calar a boca? O que o senhor sabe sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel do PT? Volto a dizer, o senhor Ronan Maria Pinto, que tem empresa de ônibus, aqueles negócios nebulosos. Eu queria dizer ao senhor, o senhor estava chantageando o Lula e o Gilberto Carvalho porque o senhor sabe da participação deles no assassinato? É isso? É uma pergunta que eu estou fazendo. Ou, o senhor sabe quem matou o Celso Daniel? Estava chantageando o PT para isso? Por que o senhor não vem a público e vem falar alguma coisa? Eu queria que o senhor viesse a público. Eu convido de forma muito tranquila que o senhor venha aqui, né? O senhor tem problemas com a justiça, prisão, sai da prisão, volta pra prisão, porque tem gente que sai da prisão, entra pra prisão, né? Parece que tá indo pro spa, né? Igual o Lula que vive no spa, ele não vive numa prisão tal. Então, na hora que o senhor sair aí de onde o senhor está detido momentaneamente, porque é tudo momentâneo, eu queria que o senhor viesse falar, ou fizesse uma declaração através do seu advogado. Tá resolvido. Resolve o problema através do seu advogado. O senhor declara que o senhor não tem, que aqueles 6 milhões foi uma doação, que o PT gostava tanto do senhor que entregou 6 milhões. Falando agora da economia, as vendas do comércio sofrem uma queda no mês de setembro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. As vendas do comércio varejista brasileiro literalmente despencaram no mês de setembro e tiveram um pior desempenho para o mês desde 2000, desde o início da série histórica do IBGE. A queda foi de 1,3%, muito maior do que esperavam analistas e especialistas do mercado financeiro. Estavam apostando uma queda de 0,4%, 0,5% em setembro ante agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o crescimento foi pequenininho das vendas, 0,1%. Aqui em setembro do ano passado, o mercado, né, foi irrigado por recursos que vieram do FGTS. E aí a base de comparação ficou muito alta, muito forte. Em setembro deste ano, a queda nas vendas foi puxada por combustíveis e alimentos, setores que elevaram os preços segundo o IBGE. No começo do ano, primeiro trimestre, o volume de vendas chegou a crescer 1% em relação ao quarto tri do ano passado. Depois baixou para 0,8% e fechou o terceiro trimestre zerado, estabilidade, 0,0%. Mas há uma luz no final do túnel, segundo a economista do IBGE, Isabela Nunes. Agora, no último trimestre, nós teremos 2 datas importantes para o comércio: Black Friday e Natal. Tradicionalmente, o final de ano é a grande festa do varejo, né? Que normalmente se dá no mês de dezembro, mas que com o evento da Black Friday vem se antecipando um pouco para novembro, como a gente observou na edição passada. Foi uma Black Friday forte que superou, descontado o ajuste sazonal, superou até mesmo o mês de dezembro, que tradicionalmente é um mês forte. Apesar dessas 2 datas fortes, Black Friday e Natal, a informalidade enorme, gigantesca no mercado de trabalho, são 37 milhões de pessoas nessa condição no Brasil, acaba por frear e inibir o poder de compra e o consumo dos brasileiros. Do Rio, Rodrigo Viga. 10h17, o governo federal vai assumir o sistema prisional de Roraima. Reportagem de Marcela Lorenzetto.
O governo federal vai assumir a gestão dos sistemas prisionais e socioeducativos de Roraima. Diante da crise de imigrantes no estado, a governadora Sueli Campos aceitou repassar o comando administrativo, financeiro e orçamentário para nomes indicados pelo presidente Michel Temer. O sistema prisional será comandado pelo corregedor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Paulo da Costa. Já o sistema socioeducativo fica sob responsabilidade do coordenador-geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Guilherme Caetano Nico. O acordo foi assinado nesta terça-feira em Brasília. Na semana passada, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sugeriu uma intervenção federal no sistema prisional do estado. No começo do ano passado, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, o maior presídio de Boa Vista, foi palco de uma chacina que terminou com a morte de 31 presos. Em 2018, a entrada em massa de venezuelanos agravou o quadro de desordem no estado. Na época, a governadora já havia pedido ajuda ao governo federal. Eduardo Bolsonaro rejeita acordo com a Procuradoria-Geral da República e não se livra de processo. Ele deu essas declarações depois de uma audiência que foi realizada ontem. O deputado federal reeleito é acusado de ter ameaçado matar a jornalista Patrícia Leles. A defesa do filho do futuro presidente Jair Bolsonaro informou ao STF que ele é inocente e rejeitou o acordo proposto pela PGR. Se tivesse concordado, pagaria uma indenização de R$50 mil à jornalista, 25% do salário mensal a uma instituição de caridade por ano e prestaria serviços à comunidade. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece rescisão indireta de contrato de trabalho por falta de fornecimento regular do Vale Transporte. O processo se refere a um pedreiro que acusou uma empreiteira de Porto Alegre de não cumprir a norma com regularidade. O TST decidiu que a conduta da empresa pode ser considerada uma falta grave e a condenou ao pagamento das verbas rescisórias, como no caso de demissão imotivada. O empregado alegou que tinha que pagar diariamente as passagens de ônibus entre a casa dele em Viamão e o trabalho em Porto Alegre. E uma planilha da JBS sugere que o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM, recebeu outro repasse de R$100 mil via Caixa 2. No ano passado, o deputado federal já havia admitido que em 2014 obteve da empresa uma doação no mesmo valor, mas não fez a declaração à Justiça. O documento agora revelado aponta que o futuro ministro teria recebido outros R$100 mil da JBS em dinheiro vivo na campanha de 2012. A Procuradoria-Geral da República está investigando os dois pagamentos e a defesa de Onyx Lorenzoni diz que só se manifestará sobre a doação de 2014. E agora a informação do repórter Tiago Muniz. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, diz que a União acompanha a movimentação policial em Presidente Venceslau, mas diz que só vai intervir em caso de pedido do governo de São Paulo. A cidade do Oeste Paulista está com a rotina alterada há mais de um mês, em razão da possibilidade de um plano de fuga de lideranças do primeiro comando da capital. O aeroporto municipal está fechado desde o dia 10 de outubro e policiais militares da tropa de choque reforçam o patrulhamento na área. O ministro Raul Jungmann confirmou nesta terça-feira em São Paulo que está monitorando a situação, mas falou que qualquer pedido de ajuda ou de transferência de presos para estabelecimentos federais deve ser feito pelo Palácio dos Bandeirantes. Isso é uma decisão que tem que ser tomada de base estadual. Cabe ao Estado fazer uma análise e requerer ou não. E isso vale não só para São Paulo, como para toda e qualquer unidade federada. Ou seja, a União não pode intervir em questões que dizem respeito àquela unidade federada. Então, isso é uma questão que cabe ao governo daqui, como cabe a qualquer outro governo estadual, decidir pela permanência ou pelo envio à unidade federal. O plano interceptado pelas autoridades previa a possibilidade de o PCC usar mercenários, aeronaves e até lança-foguetes para romper o perímetro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O estabelecimento penal aloja Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, um dos líderes máximos do grupo, além de outros integrantes da facção. E agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Até aqui, na formação do novo governo, o que há é espuma sobre assuntos menores relativos à educação. Educação, o assunto mais importante para um governo
especialmente no Brasil. Daí a pergunta: e o Ministério da Educação? Como será? É escola sem partido para lá, ensino superior para cá, muita onda, muito supérfluo. Mas e o Ministério da Educação? Cadê a discussão sobre o perfil desse ministério na gestão Bolsonaro? Se já começou, se essa discussão já começou, se a formulação do que será já se iniciou, é modesta e certamente mal comunicada. A impressão é de que não é prioridade, de que não está entre as preocupações do presidente eleito. Falo em termos de percepção. E aí? Que Ministério da Educação será esse? Olhando para a maneira como se monta os ministérios de Bolsonaro, para ser justo, com indicações de natureza técnica, boa parte das quais excelente, o próximo responsável pela parte da educação só pode ser uma coisa, só pode ter uma natureza: um educador. Um técnico, um quadro técnico, um especialista, um estudioso, alguém que conheça o assunto, as estruturas, o ensino público Brasil adentro em suas variadas formas. É o que espero, é o que se deve esperar. Alguém que pense sobre educação no Brasil, que tenha representatividade e que dê peso político ao ministério. Todo ministério é político. Político, mas não ideológico. Especialmente na educação, não ideológico. Se se deseja escola sem partido, não é isso? Que seja também um ministro sem partido. Essa discussão está atrasada. É preciso avançar. Que tipo de Ministério da Educação pretende Jair Bolsonaro? Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Bom, o feriado está chegando, todo mundo quer saber se o calorão continua aí nos próximos dias. Hora da previsão do tempo, Desirê Brant. O avanço de uma frente fria provoca chuva forte nesta quarta-feira no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná recebem fortes temporais, com ventania, descargas elétricas e tem até risco para granizo. Também chove forte em parte do estado de Mato Grosso do Sul e tem previsão para pancadas de chuva numa faixa que vai da costa do sudeste até parte da região norte. Quanto à temperatura, hoje a temperatura fica um pouquinho mais amena em Porto Alegre. Mesmo assim, em torno dos 26 graus. A sensação chega a ser até de tempo abafado. Em Cuiabá, a máxima chega aos 34 graus, Teresina 38 e Salvador, hoje com máxima de 31 graus. Na capital paulista, quarta-feira é um dia ainda mais quente. A máxima passa facilmente dos 30 graus e se chover, será algo ainda localizado e passageiro. Amanhã, quinta-feira, a temperatura sobe mais um pouquinho, vai chegar aos 32 graus. Só que a partir do final da quinta-feira já tem previsão para uma chuva mais pesada, porque vem aí uma frente fria. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10h26, um rápido intervalo. Continue ligado, na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo.
Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da PAN e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos principais assuntos do momento. A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal de YouTube de Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. E você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Tá cansado de acompanhar o futebol daquele jeito chato, sério? E desse futebol brasileiro que é mascarado e fraco? Já pensou se a gente colocasse uma câmera na sua casa, apontada pro seu sofá, na hora do jogo do seu time do coração? É isso que a gente faz aqui na Jovem Pan, com essa galera bem louca no sofá. Alô, vocês! Esse é o Sofá da Pan! Uma análise séria e, claro, com muito bom humor. Sem mimimi e sem rabo preso. Eu falo mesmo, não perdoe esses jogadores fracos, Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Você vai nos acompanhando em todo o país pela rede Jovem Pan News e aqui no YouTube também. A nossa transmissão não para, é o canal Jovem Pan News. Desde cedo estamos no ar, trazendo para você as principais notícias de hoje. Vamos juntos até às 11h30. E se você não se inscreveu, deixa o convite aqui mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal. É bem fácil, você clica aqui embaixo no balão vermelho e depois, na sequência, começa a receber as atualizações. Sempre que a Jovem Pan entra no ar, você é avisado e tem a chance de acompanhar de perto a nossa programação. Participe, interaja com a gente lá no YouTube. E a sessão da Câmara dos Deputados discutiu ontem, mais uma vez, a questão da escola sem partido e teve confusão. Matheus Meirelles. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados voltou a discutir o projeto Escola Sem Partido. Nesta terça-feira, a sessão foi interrompida 2 vezes devido às sessões em plenário. A oposição obstruiu a reunião com o uso de questões de ordem e a segurança da Câmara teve que restringir o número de pessoas no local com a distribuição de senhas. Durante o debate, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, defendeu o projeto. Se estabeleceu no nosso país, senhor presidente, uma hegemonia de uma corrente de pensamento nas nossas academias, nas nossas universidades, que simplesmente impede o que nós denominamos, reconhecemos e todos aceitamos como pluralidade. Rogério Marinho afirmou que a intolerância dentro do ambiente educacional não permite, por exemplo, que qualquer estudante use uma camiseta do presidente eleito Jair Bolsonaro. Já o deputado João Carlos Bacelar, do Podemos, afirma que não se pode falar em doutrinação dentro das escolas brasileiras. Se essas 250 mil unidades de ensino, do ensino fundamental, da educação básica, fossem essas células esquerdistas, não haveria a eleição de um presidente de extrema direita no Brasil. E o que é doutrinação, senhor presidente? É um espectro de práticas imensos. Segundo o deputado Bacelar, o projeto beira ao ridículo e existem outros temas importantes para se debater na educação. E houve bate-boca entre parlamentares. O relator do projeto, o deputado federal Flavinho, do PSC, se irritou com acusações de que o relatório restringe as atividades dos professores. Não seja mentirosa, dissimulada. Não seja dissimulada e mentirosa.
Mostre no texto aonde criminaliza professor. Alvo da manifestação do parlamentar Flavinho, a deputada federal Érica Cocai, do PT, cobrou postura. É preciso que nós tenhamos clareza que não é com ofensas, chamando de mentirosa, de dissimulado ou coisa que o valha, que vai se tentar calar. Nós estamos aqui defendendo a liberdade de cátedra. Érica Cocai afirmou que os parlamentares que defendem o Escola Sem Partido têm medo da consciência crítica dentro dos polos educacionais. Devido à ordem do dia no Congresso Nacional, a sessão foi suspensa. Esta foi a 6ª tentativa de discutir e votar a proposta em 4 meses. Pois é, tivemos confusão lá em Brasília e aqui em São Paulo também. Ontem, na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais estavam discutindo justamente um projeto da Escola Sem Partido. Era uma audiência pública contra essa pauta quando houve uma confusão envolvendo os deputados eleitos Douglas Garcia, do PSL, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Você que está vendo aí pela internet, vê justamente o momento do entrever entre os dois. Douglas Garcia, que é o deputado careca, e o outro aqui é o Carlos Gianazzi. Os dois se seguram pelo colarinho, enfim, depois o Gianazzi tenta tirar da mão o celular de uma mulher que fazia a filmagem. Os dois bateram boca durante a sessão. Douglas Garcia tentou interromper o deputado do PSOL e, como você vê nas imagens, Gianazzi se irritou, tentou impedir a gravação das imagens. Policiais e a segurança da Assembleia tiveram que intervir. O deputado Carlos Gianazzi disse que foi alvo de agressão e negou ter agredido alguém. Douglas Garcia disse que pretende registrar um boletim de ocorrência e pedir a cassação de Gianazzi. Fica aí o registro lamentável dessa confusão aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E sobre isso, sobre a discussão do Escola Sem Partido, comentário do professor Marco Antônio Villa. Está um assunto complicado. Precisa primeiro ser discutido de forma serena. Agressão, xingamento, isso não resolve o problema da ideologização que está presente. Está, evidentemente, infelizmente, na estrutura das escolas, nos currículos, né? E nos livros didáticos. Eu sempre apontei aqui e dei exemplos concretos disso, porque tem que dar exemplos concretos a apontar. Por exemplo, não foi a primeira vez, mas só recordando, o exame do INEP da parte de literatura, história, geografia, eu apontei as questões muito complicadas, que era um equívoco, era panfleto absoluto. Inclusive exigindo, como qualquer cidadão brasileiro faria, que a senhora Maria Inês Fini, presidente do INEP, viesse a público se explicar. Ela é uma tirana. Ela nem tá nem aí. Ela se julga acima do bem e do mal, né? Nem deu explicação a ninguém. E é tão incapaz o INEP que ela dirige, o INEP é inepto, né? Que até no domingo fizeram 2 questões idênticas de matemática que tinha sido aplicada no vestibular da Federal do Paraná, anos antes tal. São incapazes, são pessoas incapazes no campo pedagógico e tem o panfletarismo que é evidente, eu dei vários exemplos. Se vocês forem aos livros didáticos, de história especialmente, eu vou ficar no campo da história, outras áreas eu não tenho domínio, é um negócio inacreditável, é panfletarismo barato. A discussão é como enfrentar esse panfletarismo. Aí é que é o grande desafio dessa questão. Então, como que você vai enfrentar? Como que você vai construir um currículo e a Base Nacional Curricular, essa nova, que foi encaminhada pelo atual governo, melhorou em muito aquela anterior, né? Que dá condições para que, por exemplo, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele possa ser feito tendo como base o último currículo, que é o da Base Nacional Curricular. É uma questão complicada, difícil de ser tratada na esfera estadual e federal, mas não pode ser feita como ocorreu ontem em São Paulo e em Brasília. Tem de ter uma discussão civilizada, acesa que seja, mas de outro nível, não nesse nível baixo. Agora são 10h37, direto para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bom dia, Viga. Tudo aí ou não? Tudo em ordem, agora sim chegou seu som. Diga lá, Viga. Peraí que eu tô enrolado aqui. Calma aí, agora me ajeitei. Tá dando pra ver, né, meu caro Brown? Dá pra ver, um sol pra cada um. Você tá numa sombra aí, né? Mas deve estar calor a beça, né? Vim pra sombra porque eu não sou bobo. Deixa eu me mexer aqui. 33 graus, tá mostrando aquele termômetro político. Sabe qual é o termômetro político, né, porque não dá pra confiar muito, né? Exatamente, aquele do meio da rua que a gente confia desconfiando, mas é o que temos pra agora, né? Rapaz, quase uma batida violenta aqui na minha frente agora. Motorista de táxi Jesus Maria José. Nossa senhora, deu uma fechada no ônibus. Brigar com ônibus nunca é bom, né, meu caro Brown? Você já começa em desvantagem, né? Já tá levando a pior.
Uma quarta-feira que começa também, viu, Brown? Ouvintes internautas da Jovem Pan, com muitos casos de violência aqui no Rio de Janeiro. Então, vejamos. 3 agentes de segurança morreram aí nas últimas horas. Um guarda municipal na Baixada Fluminense, um policial militar, ao reagir a uma tentativa de assalto em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, mas Bento Ribeiro é a terra de Ronaldo, o Fenômeno. Ronaldo! Terra de Ronaldo, o Fenômeno. É a do Bolsonaro também? É lá que o Bolsonaro foi para cortar o cabelo? Aquele dia, não? Foi lá que ele foi também, dar né? um tapa no telhado, exatamente. Tá com a memória boa. Exatamente lá. E ele corta o cabelo há muito tempo com um amigo lá. Até agora não consegui entender como é que a pessoa corta o cabelo 2 vezes seguidas, com 2 profissionais diferentes. Ou então jogou uma tinta, jogou uma graxa no telhado, né, Brown? Foram procedimentos diferentes, né? Só se for, né? Foi num dia cortado e no dia seguinte foi para tingir, foi para fazer luzes, fazer qualquer outra coisa, né? Não sei se é o caso dele. Não. Luz invertida, não. E o caso mais emblemático, que a gente está tentando desvendar até agora, foi um policial militar que estava de carro, passando por Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, onde desde a madrugada os homens das Forças Armadas fazem uma grande operação, meu caro Brown, em comunidades da região. São mais de 1.300 homens. E aí ele furou um bloqueio. Você consegue imaginar alguém furando um bloqueio das Forças Armadas, passar atirando e depois tentar furar um segundo bloqueio com militares com armas de grosso calibre e veículos pesados? Não dá para entender, né? A não ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, né? Eu tô aqui pré-julgando, mas não é muito comum, né, meu caro Brown, você se deparar com blindados, com homens fortemente armados e furar 2 bloqueios, 2 blitz, a não ser que você não queira ser parado, né, Brown? E aí esse policial militar foi alvejado, o carro em que ele estava foi atingido por vários disparos, principalmente no segundo bloqueio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Portanto, mais 3 óbitos nas últimas horas. São 107 agentes de segurança mortos no estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2018, Brown. Que coisa, hein? Muita gente, né? E nesse caso uma morte diferente, né? Daquelas que a gente vinha vendo, né? Não é uma execução, né? Como a gente vai vendo, né? Uma abordagem policial que terminou mal, enfim, não sei nem como classificar isso exatamente, né? Mas agora vem uma investigação para saber, né? Justamente se ele estava com algum problema na justiça, porque ele não atendeu essa ordem de parada, né? Exatamente, a perícia está no local. Os homens da Polícia Civil estão lá para tentar ajudar a desvendar esse caso. O inquérito já foi aberto para apurar a morte desse policial militar. Teve um corpo também que foi encontrado de uma mulher com marca de tiros na linha amarela, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro. E Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, no mês passado nós demos uma pincelada rápida sobre este caso, mas teve muita repercussão. Foi em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, briga dentro de boate. Isso tem mais do que cerveja em balcão, né, meu caro Brown? Infelizmente, né? E aí foram acertar as contas em tese do lado de fora. Embora o primo da vítima tenha dito que estava indo embora com o primo, de repente homens saíram de um carro e começaram a espancar, a linchar esse rapaz. Chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos. 6 suspeitos estavam sendo procurados pela polícia e 5 foram detidos na manhã desta quarta-feira, lá mesmo na Baixada Fluminense, meu caro Brown. Pois é, né? Tristes esses registros da violência. Aí o nosso Rodrigo Viga, lá direto do Rio de Janeiro. Abraço, Brown. Viga. Dá para falar rapidinho da economia ou não? Vamos lá. Porque saíram 2 dados importantes aqui no IBGE nesta manhã de quarta-feira, que mostram bem como está rodando a economia, qual o ritmo da economia brasileira e o desafio do próximo governo, né? Porque agora o pessoal já está esvaziando as gavetas do atual governo, não é isso, meu caro Brown? Já está tirando o quadro da parede, salvando alguns arquivos, alguns e-mails, porque já é final de governo. Mas vamos lá. Saiu a pesquisa mensal de serviço aqui do IBGE. Na margem, queda de 0,3% em setembro, ante o mês de agosto, e um crescimento de 0,5% em relação a setembro do ano passado. Aí tem o fechamento do trimestre, que foi de um crescimento de 0,8%. Alguém vai falar, opa, que melhora, 0,8% de fechamento de trimestre contra o segundo trimestre. Agora, você não pode esquecer que no segundo trimestre teve uma coisinha chamada greve dos caminhoneiros, não foi isso, Brown? Isso
desarticulou, desajustou, desarranjou toda a economia brasileira. Mas a perspectiva para o final de ano é um pouquinho melhor. Se comércio e indústria vem numa trajetória de desaceleração nos últimos 12 meses, a gente, para o setor de serviço, olha uma trajetória ascendente. E saiu também um dado sobre mercado de trabalho. E aí é a ferida, né, meu caro Brown, da economia brasileira. É uma cicatriz que dificilmente vai fechar no curtíssimo prazo, uma ferida que dificilmente vai virar cicatriz no curtíssimo prazo. Pois bem, a taxa de desemprego, que a gente costuma divulgar aí mensalmente pela PNAD contínua do IBGE, mostrou uma variação de 11,9% agora no fechamento do terceiro trimestre, melhor do que foi no terceiro tri do ano passado, 12,4%. Mas a gente, quando fala de mercado de trabalho, Brown, você está aí, né? Não podemos olhar apenas para a taxa de desemprego. Vamos lá. Taxa de subocupação. Sabe o que é a subocupação, Brown? É aquele pessoal que está trabalhando menos do que poderia trabalhar, né? Que trabalha um número de horas, mas aí ela tem foi a tempo livre. 7,4% no terceiro tri agora e era 6,9% no terceiro tri do ano passado. Você sabe o que é a taxa de subutilização, Brown? O que é? São aquelas pessoas que gostariam de estar trabalhando mais, mas aí não podem, ou por um problema pessoal, ou porque não lhe oferecem essa oportunidade. Essa taxa de subutilização, ela no terceiro tri desse ano ficou em 24,2%. É muita gente, né? No terceiro tri do ano passado, 23,9%. E os desalentados, aqueles que tentaram e não conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho, também aumentaram no terceiro tri desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. 4,3% agora, 3,9% no ano passado. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan? A taxa de desemprego está cedendo, está diminuindo? É verdade, mas continua ainda num patamar bastante alto. E quando você amplifica o olhar, você vê que tem muita gente que está trabalhando e queria trabalhar mais. E tem muita gente que está trabalhando, está tentando, não está conseguindo. Tem gente também que está desanimando e indo para a inatividade. Brown. Pois é, né? Números tristes, muita gente, como você disse, né? Pena. Vamos torcer, né? Para que isso se reverta a partir do ano que vem, né? Com essas festas de final de ano, que isso dê um alívio para o comércio, para a indústria, né? Para que a partir do ano que vem a gente já chegue com um empresário mais confiante, né? Que a indústria e a economia em geral volte aos eixos. Valeu, Vigar. Abraço para você, bom dia por aí, a gente se fala. Hoje é dia 14, não é isso, Brown? 14. Só hoje a turma aqui do Rio de Janeiro, do Serviço Público, está recebendo o salário do mês de outubro. E olha que já foi pior, hein, meu caro Brown? Grande abraço, bom dia para você, para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Termômetro continua na casa dos 33 graus, viu? O daí tá 33, mas agora há pouco, enquanto você falava, apareceu na tela aqui no nosso GC, o pessoal é rápido, apareceu o nosso termômetro, nesse dá para confiar, no nosso tá 31, viu? Então, 2 graus aí de margem de erro, vamos dizer assim. É porque, eu vou até dar uma girada, deixa eu ver se não vai dar para ver que ele tá um pouquinho longe, é porque o relógio está lá atrás, ele tá no sol, né? Então, no sol tudo fica mais quente, né, Brown? Exatamente, vamos ver. Eu não sei se o termômetro mede ali na hora, se ele recebe de algum lugar o dado, né? Mas fato é que tá quente, tá calor à beça, né? Valeu, Vigar, abração. Tomara que continue assim no feriado. Grande abraço, Brown. Olha, a gente falava da violência no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a polícia continua à procura dos bandidos que mataram o médico fundador da Carreta da Saúde e agora investiga também se um menor de idade que foi preso em Minas Gerais tem participação no crime. Fernando Martins. A Polícia Civil de São Paulo investiga a possível participação de um adolescente de 15 anos no latrocínio envolvendo o médico Roberto Kikawa, ocorrido no sábado na região do Ipiranga, zona sul da capital. O adolescente foi detido nesta terça-feira em Lavras, interior de Minas Gerais. Segundo o delegado Wilson Zampieri, titular do 17º Distrito Policial, a apreensão do menor foi feita depois da divulgação dos vídeos com a ação de assaltantes de carros de luxo na capital paulista. Testemunhas do crime contra Roberto Kikawa serão convocadas para analisar fotos do adolescente e saber se houve sua participação no assassinato. A polícia pretende saber se os ladrões que mataram o médico fazem parte dessa quadrilha. Afinal, o menor apreendido em Minas Gerais confessou ter participado de um roubo a carro de luxo em Diadema, na Grande São Paulo, na sexta-feira, véspera do crime. O médico gastroenterologista estava em um veículo tipo SUV avaliado em mais de R$100 mil.
Os assaltantes também questionaram se Kikawa era policial e então atiraram. 2 mulheres que estavam no veículo com o médico não se feriram. A polícia também segue analisando imagens de outras câmeras de segurança da região para encontrar suspeitos do assassinato. O menor deve ser transferido para São Paulo, onde deve cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa. O governo de Jair Bolsonaro pretende privatizar a BR Distribuidora. A afirmação partiu do vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão, em uma conferência com investidores estrangeiros nesta terça-feira. No ano passado, a Petrobras levantou 5 bilhões de reais com a venda de parte das ações da BR Distribuidora. Mourão também considerou muito boa para a Embraer a proposta do acordo que permite que a Boeing controle a operação de jatos comerciais da brasileira. Na segunda quinzena de outubro, as usinas do Centro-Sul venderam 10 bilhões e 700 milhões de litros de etanol hidratado no mercado interno. Corresponde a 26,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. O montante também é um recorde para uma única quinzena, segundo a Única. Os ventos favoráveis ao setor surpreendem até os usineiros, que apontam a maior competitividade do etanol em relação à gasolina como um fator preponderante para o resultado. E o governo chinês intensifica o cerco ao ativismo político nas universidades. Ao menos 12 ativistas foram presos em 5 cidades do país depois de terem se manifestado em favor de direitos dos trabalhadores. Por enquanto, é desconhecido o paradeiro dos presos. As detenções aconteceram em cidades como Cantão, Pequim e Xangai. E atenção você estudante, o gabarito da prova do Enem deve ser divulgado ainda hoje. Natasha Mazaro. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulga nesta quarta-feira o gabarito oficial do Enem. O documento traz as respostas corretas das 180 perguntas feitas aos estudantes nos 2 dias da prova. O candidato vai poder conferir a quantidade de acertos, mas mesmo assim ainda não vai dar para saber qual foi a nota. Isso porque cada questão tem um peso diferente e o cálculo do resultado final é complexo. O método usado no Enem é a TRI, a Teoria de Resposta ao Item. É um sistema anti-chute que detecta, por exemplo, quando o estudante errou questões de um determinado nível, mas acertou outras muito mais fáceis. Isso pode indicar que ele não sabia a alternativa correta e escolheu uma delas de forma aleatória. Segundo o INEP, entre os 5,5 milhões de inscritos desta edição, 3,9 milhões fizeram a prova na íntegra, ou seja, compareceram nos 2 dias. O gabarito liberado nesta quarta fica disponível no site oficial do Enem. Já o resultado final dos candidatos, que inclui a nota da redação, será divulgado no dia 18 de janeiro do ano que vem. O motorista que vai pegar a estrada no feriado prolongado tem que ficar atento à revisão do veículo para evitar problemas na viagem. Vários itens precisam ser checados: faróis, lanternas, estepe, os equipamentos de emergência, além da calibragem dos pneus e os níveis de água e óleo. Outra recomendação é fazer o cálculo do combustível e, se possível, estudar o trajeto com antecedência para saber onde haverá pontos de parada. Em mais de 1.000 cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, o recesso será ainda maior e vai durar até 6 dias. Nesses locais, o feriado da Proclamação da República, nesta quinta, faz uma ponte com o da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, próxima terça-feira. O superintendente do Centro de Controle de Informações da Artesp, Ivo Martins Guerra, enfatiza outras dicas importantes para uma viagem tranquila. Não devem consumir bebidas alcoólicas, não dirigir com sono, usar sempre o cinto de segurança, tanto na frente como atrás, né? Respeitar os limites de velocidade, não trafegar no acostamento, só ultrapassar em locais seguros e pela esquerda, reduzir a velocidade em caso de chuva ou neblina e não jogar lixo nas rodovias. 2.800.000 veículos devem deixar São Paulo rumo ao litoral e ao interior, e o tráfego vai começar a intensificar a partir do meio-dia de hoje. O coordenador do Centro de Controle Operacional da CCR Vioeste e da CCR Rodoanel, Daniel Daneluz, destaca os trechos de maior fluxo. O maior movimento se dê na quarta-feira, entre o meio-dia e as 8 horas da noite, na região entre São Paulo e Barueri, no sentido interior. Já no trecho oeste do Rodoanel, o maior movimento deve se dar na quarta-feira, entre as 17 e as 20 horas, na pista sentido Regis Bittencourt, entre as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco.
Aqui na capital, a CET alerta para a saída das principais rodovias, que devem ter um fluxo intenso das 2 da tarde às 10 da noite de hoje. Os agentes e técnicos também estarão monitorando o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Agora são 10h53 e girando a nossa reportagem, você, Marcela Lorenzeto. A primeira etapa do maior e mais complexo projeto científico já construído no Brasil será inaugurada nesta quarta-feira em Campinas, no interior paulista. O presidente Michel Temer e outras autoridades, como o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, estarão presentes na cerimônia. De última geração, o Sirius é classificado como um dos projetos mais ambiciosos da ciência brasileira. Atualmente, no mundo todo, apenas um equipamento da Suécia é semelhante a ele. O mecanismo é composto por 3 aceleradores de elétrons que têm como função gerar um tipo especial de luz de altíssimo brilho, capaz de revelar estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos, como proteínas, vírus, rochas, plantas e outros materiais. O programa recebe um investimento de mais de R$1 bilhão do governo e mostra o avanço do Brasil no cenário científico mundial. No entanto, mesmo com o progresso do projeto Sirius, o país ainda sofre com a falta de investimento em pesquisa. Na última semana, uma comissão na Câmara dos Deputados reuniu dirigentes de diversas entidades científicas do país para discutir o orçamento do setor no ano que vem. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, reclamou dos cortes de verba que prejudicam os estudos. O representante da entidade, Marcelo Morales, declarou que ciência é base para qualquer país e alertou que o orçamento atual não permite inovação. O orçamento destinado pelo Congresso Nacional para o CNPq, que foi colocado em 800 milhões, aumentou um pouquinho para 1 bi, não chegamos até setembro. E isso é importante dizer. É uma crise importante para o CNPq. Se não recuperarmos o orçamento para pelo menos a sua base, 1,3 bilhões. Faltam 300 milhões de reais para o CNPq chegar até o final do ano, para fazer o básico, nada de extraordinário do que estamos fazendo. Além da ausência de estrutura básica para conduzir pesquisas, falta de investimento e de incentivo, a burocracia excessiva contribui para o cenário. Os cientistas presentes na comissão enfatizaram que a falta de recursos para ciência e tecnologia também tem reflexos na imagem do Brasil no exterior. A próxima etapa do Sirius tem previsão de conclusão no segundo semestre de 2019. O projeto completo inclui outras 7 estações de pesquisa que deverão entrar em operação até 2021. Agora, faltando 5 minutos para as 11, o noticiário internacional, uma verdadeira troca de farpas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Detalhes na reportagem do Vitor Moraes. Desde o último final de semana, o mundo esperava por uma resposta de Donald Trump a Emmanuel Macron, depois das críticas indiretas que ele recebeu durante as celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial em Paris. Através de seu polêmico Twitter, o presidente dos Estados Unidos escreveu que a França teria sido derrotada na Segunda Guerra Mundial se não fossem os americanos. Trump criticou seu homólogo francês por sugerir a criação de um exército europeu e por colocar os Estados Unidos, junto com China e Rússia, como uma ameaça para a segurança da Europa. O presidente norte-americano ainda ironizou a baixa popularidade do presidente francês, em torno de 26% segundo as últimas pesquisas. Emmanuel Macron preferiu não comentar os ataques. No último final de semana em Paris, ele disse ser totalmente contra a ascensão do nacionalismo no mundo, num discurso direcionado ao republicano. Além disso, para Macron, a carga da OTAN deveria estar mais bem distribuída, no sentido de que a Europa deveria se apoiar menos os Estados Unidos para os gastos de sua defesa. E a noite desta terça-feira foi marcada pelo lançamento do livro da professora e consultora da Jovem Pan, Cíntia Chagas. Quem acompanhou foi o Daniel Lian. Quem de nós nunca teve uma dúvida sobre a língua portuguesa? Aliás, as curiosidades são muitas. E como tentar falar e escrever da melhor forma possível? Uma obra divertida aborda este tema e foi lançada na noite desta terça-feira na capital paulista num evento bastante concorrido. A professora de língua portuguesa e consultora da Jovem Pan, Cíntia Chagas, é autora do livro Sou Péssimo em Português, Chega de Sofrimento,
Aprenda as principais regras de português dando boas risadas. Na noite de autógrafos, ela indicou que o modelo diferenciado e dinâmico de ensino prende ainda mais a atenção do leitor de maneira descontraída. Eu passei a minha experiência em sala de aula, como boa mineira que sou, né? Eu conto causos da minha vida, que é um tanto quanto inusitada, para ensinar a língua portuguesa. Então, eu passei para o papel aquilo que eu venho fazendo há 16 anos em sala de aula. E de uma maneira divertida. Sempre, gente, a solução, eu acho, para o aprendizado é torná-lo mais leve. Essa é a minha meta, fazer com que as pessoas se interessem muito mais pela língua portuguesa. O advogado, o médico, o engenheiro, a dona de casa, por que não? É tão gostosa, a gente aprende mais quando a gente ri daquilo que a gente está aprendendo. O ensino, ele deve ser mais divertido, mais leve. A obra está à venda nas principais livrarias do Brasil e Cíntia Chagas ainda fará lançamentos nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Recife. Mais um rápido intervalo. Na sequência tem mais informação para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu espero você até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Em agosto de 2015, a direção do Internacional resolveu criar um fato novo, por mais velho que seja, que foi a demissão do seu treinador, para ver se animava o vestiário. Isso às vésperas de um Grenal. E, de fato, na oportunidade, no Brasileiro de 2015, a direção colorada criou um fato novo. Até então, neste século, não havia acontecido o que ocorreria no jogo seguinte, justamente no clássico contra o Grêmio no Estádio Tricolor. 5-0 para o Grêmio. Nunca nesse século o Internacional havia perdido por 5, e no outro século só uma outra vez aconteceu um 5-0 no Grenal. Foi o tal fato novo criado pela direção do Internacional. Coisas do nosso futebol. E agora, o presidente do São Paulo cria um outro fato velho ou fato novo. Às 5 rodadas do final de campeonato que o São Paulo liderou muito acima da expectativa e muito por causa do trabalho do próprio Diego Aguirre, ele está demitido. Acho que até não fosse o caso dele continuar para 2019, mas faltando 5 rodadas, demiti-lo e trocá-lo para um treinador que é muito bom, muito competente, muito promissor, mas pensa futebol de uma maneira completamente diferente, é coisa de quem acha que não acha nada. Está absolutamente perdido, como o São Paulo foi perdendo a liderança, foi perdendo o G4 e pode até agora dar uma olhada para trás, porque se bobear perde a Libertadores. Mas se continuar bobeando, principalmente fora de campo, vai perder outras coisas mais. E neste meio de semana tem muita bola rolando aqui na Jovem Pan pelo Campeonato Brasileiro, que já está chegando ao seu final. Quarta-feira o Palmeiras entra em campo, vai enfrentar o Fluminense, 9h45 da noite. E você sabe, nós iremos transmitir no AM, no FM e também no nosso canal no YouTube. Na quarta-feira também tem o jogo do Corinthians. Cruzeiro e Corinthians vão jogar 9h45. Esses dois jogos terão transmissão aqui no Jovem Pan Esportes no YouTube. Na sequência, quinta-feira. Quinta-feira é feriado, mas também é dia de muita bola rolando. O Flamengo vai enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo que acontece às 5 horas da tarde. E na sequência tem o jogo mais esperado desta rodada, que será entre São Paulo e Grêmio, 7 horas da noite no estádio do Morumbi. A Jovem Pan também vai transmitir. Para fechar a semana, sexta-feira tem o jogo da Seleção Brasileira, amistoso contra o Uruguai. Brasil em campo a partir das 6 horas da tarde, transmissão aqui pela Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h02. Você está curtindo aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Você vai nos acompanhando
pelo YouTube, aqui no nosso canal Jovem Pan News e também em todo o país pela rede Jovem Pan News. É sempre muito bom ter a sua companhia. Em entrevista à Jovem Pan, o futuro chefe da Casa Civil do governo Dória, aqui em São Paulo, Gilberto Kassab, avaliou o cenário político depois da eleição. Reportagem de Afonso Marangoni. Gilberto Kassab, do PSD, futuro chefe da Casa Civil do governo João Dória, afirmou que vai atuar na articulação política para fortalecer o estado de São Paulo e fez uma avaliação do cenário pós-eleição. Em entrevista a Augusto Nunes no programa Perguntar Não Ofende da Jovem Pan, o atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações enfatizou que Bolsonaro venceu as eleições pautado na questão da segurança. Eu tenho certeza absoluta que esse seu perfil é um dos grandes componentes que deram essa votação expressiva. Um dos problemas mais graves do Brasil é a falta de segurança, em especial nas grandes cidades. Na hora que eles entenderam que estava lá um candidato que estava mais preparado, tinha mais entusiasmo, mais vontade política para resolver a questão de segurança, o voto foi encaminhado para esse candidato. Portanto, aumentando o seu compromisso em resolver ou avançar de uma maneira muito expressiva com políticas públicas que melhoram a segurança. Kassab também avaliou que o PT foi muito mal quando teve a oportunidade de governar o Brasil. O ex-prefeito de São Paulo comentou que na Casa Civil do governo João Dória, ele não deve lidar diretamente com gestão para se dedicar à ação política. Compreende a articulação política para fortalecer o governo do Estado, fortalecer o Estado de São Paulo, uma ação junto ao Congresso Nacional para que possamos votar bons projetos que tenham resultados positivos para São Paulo. Na entrevista, Gilberto Kassab também salientou que, embora seja um tema difícil, a reforma da Previdência é muito importante. E mais uma vez, comentário do professor Marco Antônio Villa. Kassab é considerado um grande articulador político, né? Bem, ele dá nó em pingo d'água. Ele teve com o governo Dilma, veio o impeachment, veio o novo governo Temer, ele estava no governo Temer, e se vinha o governo de não sei quem, do Jair Bolsonaro, ele também está com o Jair Bolsonaro. Em suma, ele está em todos os governos. Não, agora, o partido dele vai apoiar, não? Vai apoiar, Congresso, né? Vai apoiar. Agora ele é considerado um sujeito hábil, bom negociador, sabe estabelecer boas relações entre o executivo e o legislativo, né? E presumo, e ele próprio já disse, que o papel dele no governo do estado de São Paulo vai ser esse, de melhorar as relações, porque as relações não serão as mesmas entre o Palácio dos Bandeirantes e o Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa. Depois de 30 anos, a Assembleia Legislativa vai ser legislativa e vai ser Assembleia. Não vai ser um puxadinho do Palácio Bandeirantes. Isso é excelente para o povo paulista. Pode não ser para quem está no Palácio Bandeirantes, para o governador eleito, porque vai ter mais dificuldade de trato com a Assembleia, mas isso é bom até para ele, porque os projetos vão ser melhores, eles vão ser discutidos, né, com mais cuidado, e não só ser um cartório que carimba o que vem do Palácio dos Bandeirantes, especialmente se for eleita presidente da Assembleia Janaína Pascoal, que é, tudo indica, pré-candidata à Assembleia Legislativa. Lembrando que a Assembleia Legislativa de São Paulo só toma posse, só começa seus trabalhos dia 15 de março, é um absurdo da Constituição Paulista. Não sei se vocês sabem, o Brasil é uma federação meio achincalhada, mas e cada unidade federativa, são 27, tem a sua Constituição. E no caso da de São Paulo, eles não alteraram, quando houve alteração da Constituição, a Constituição de 1988 marcou o início dos trabalhos legislativos a fevereiro. E depois aprovou a reeleição, que foi uma emenda constitucional, o mandato começando dia 1, porque antigamente o mandato do Executivo começava dia 15. Lembre-se que o último presidente que tomou posse no dia 15 foi o Fernando Henrique Cardoso, o primeiro mandato, porque o segundo passou para 1º de janeiro, se eu não estiver enganado, né? Porque passou a ser 15 de março e tal. Então, a Assembleia Estadual, os governadores também, e a Assembleia Paulista ficou dia 15. Então, uma boa sugestão aos deputados aqui de São Paulo é retroagir, começar tal qual o Congresso Nacional a 1º de fevereiro, resolve a questão, né? E agora teremos relações, portanto, mais tensas e positivas para a democracia, porque democracia é tensão, democracia é conflito, isso faz parte do conflito no campo das ideias, um conflito democrático. Onde não há conflito, há tranquilidade e há silêncio, é no cemitério. 11h07, o assunto agora é carnaval. O Ministério Público estuda proibir a presença dos blocos de rua aqui em São Paulo no ano que vem. Marcelo Matos, olá Matos. Olá, Ministério Público pode proibir desfiles de blocos no Carnaval de São Paulo. E a expectativa é que o público supere os 7 milhões de pessoas esse ano.
até 10 milhões, o maior da história. O promotor César Ricardo Martins se reuniu com moradores, Polícia Militar, CT, Prefeitura e integrantes da festa e demonstrou preocupação com o anunciado pelos blocos e o volume real nas ruas. Se você não tiver a demonstração da capacidade para poder fazer o gerenciamento de uma população muito grande, num determinado local, com perigo àquela população e à região, então essa seria uma situação que justificaria que o Ministério Público pedisse que fosse feito o cancelamento e que não fosse feita autorização para isso. Dentro do que nós vivemos no Carnaval desse ano, se nós pegarmos a experiência, nós temos fatores que precisam ser corrigidos. Um deles, de plano, nós já temos. Não dá para poder utilizar a Avenida 23 de Maio. Ela não foi considerada apta para poder comportar um público que efetivamente compareceu. O público que foi planejado, sim, mas os critérios acabaram ficando superados na medida que houve mais gente do que aquilo que havia sido previsto. Um jovem morreu no Carnaval de 2018 no desfile do Baixa Augusta. O que eu não consigo aceitar é que você tenha qualquer tipo de situação em que você põe as pessoas, elas possam ficar em situação de risco e possam produzir, inclusive, danos à cidade sem a correspondência no planejamento. Então, se estamos partindo do pressuposto que existem eventos, e existem alguns, que eles podem ter mais de 1 milhão de pessoas, então nós temos de ter correspondência absoluta, ou seja, infraestrutura local, é isso que eu posso afirmar. Agora, cogitar de números, dizer se é possível ou não, nós vamos trabalhar pontualmente. Por exemplo, nesse ano 2018, nós tivemos 7 mega eventos. Certo? Esses mega eventos foram todos planejados e foram todos colocados dentro de estruturas adequadas. Um dos mega eventos nós tivemos uma morte. E essa morte foi produzida no próprio sistema de controle para poder ver aquela população e um rapaz morreu eletrocutado. Então esse tipo de coisa é inadmissível. A Prefeitura recebeu a inscrição de 538 blocos para 645 desfiles previstos, 20% a mais para os 3 finais de semana do Carnaval de Rua em São Paulo. Em liberdade provisória, José Dirceu volta a falar sobre o resultado da eleição. Comentário de Augusto Nunes. José Dirceu deveria estar preso há muito tempo e permanecer engaiolado até admitir que, disfarçado de guerreiro do povo brasileiro, só combateu o Código Penal e o país que presta. Em liberdade provisória, graças à irresponsabilidade da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, José Dirceu reiniciou nesta terça-feira a lenga-lenga entoada pelos petistas desde que o chefão foi para o Chilindró. Aspas para Dirceu. O PT tem que retomar a campanha pela anulação da condenação de Lula. A possibilidade de que essa fantasia se materialize é menor e mais remota que a chance de Dirceu continuar em liberdade. O surto de insanidade não parou por aí. Aspas de novo para o ex-chefe da Casa Civil. Sabemos que Lula venceria a eleição no primeiro turno. Isso é um fato. Fecha aspas. Fato coisa nenhuma. Lula nunca venceu uma eleição presidencial no primeiro turno, nem mesmo quando a Lava Jato ainda não havia mostrado quem ele é. Agora que o Brasil sabe que Lula chefiou o maior esquema corrupto de todos os tempos, ele só terá chance de eleger-se em primeiro turno se for candidato a xerife de cadeia. Falando mais uma vez da economia, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que 14 estados da federação superaram no ano passado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reportagem de Vitória Abel. A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta terça-feira que 14 estados ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O total de despesas com pagamento de servidores públicos e aposentados somou cerca de 402 bilhões de reais. A lei determina que os governadores não podem comprometer mais de 60% das receitas com essas despesas.
Após superar esse limite, os estados passam a sofrer restrições para a contratação de pessoal, pagamento de hora extra e realizar alterações nas estruturas de carreiras. O economista e coordenador do Programa de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, André Luiz Marques, explica que mesmo que o aumento para os servidores seja zerado hoje, ainda assim a despesa do Estado tenderá a crescer. Como esses aumentos, essas progressões automáticas são garantidas para os servidores através de legislação, ou seja, a criação das carreiras já incorporam isso, ou seja, são leis estaduais, então você precisa mexer na legislação estadual. Então você precisa de um apoio das assembleias legislativas nesta revisão. O Espírito Santo foi o único estado que manteve o ajuste de contas dentro do ideal, segundo o Tesouro Nacional. O estado ganhou nota A em uma avaliação que vai de A a D. Em entrevista coletiva, o governador Paulo Hartung afirmou que definir prioridades foi essencial para manter despesas dentro dos limites da Receita. A gente conseguiu colocar despesa dentro da Receita de uma maneira organizada, focando as prioridades, como a educação. Você vê, tiramos primeiro lugar na prova de português e matemática, quer dizer, focamos aquilo que era prioritário na área social. A situação fiscal dos estados será tema de reunião entre governadores e o presidente eleito Jair Bolsonaro nesta quarta-feira em Brasília. E o Salão do Automóvel termina no próximo domingo aqui em São Paulo. Os detalhes com Alex Rufo. Com mais de 540 veículos expostos numa área de 110 mil metros quadrados, o salão vai além dos automóveis. Ele também tem um cenário espetacular off-road e muita história. Procurando atrair um público que busca disrupturas e foge do lugar comum, a Jeep inovou com um stand totalmente ambientado com os fora de estrada, apresentados em situações radicais de condução, com pedras, rampas, declives e inclinações, onde os atributos dos off-roads são expostos dentro de um contexto aspiracional para todos aqueles que buscam na aventura uma fuga da cidade grande. E como cartão de visita da Jeep, o Jeep Willys M38A1 de 1953 foi dirigido por Elvis Presley durante a Guerra da Coreia. O rei do rock foi convocado para o exército em 1957 e foi para a Alemanha no ano seguinte para prestar o serviço militar obrigatório no 32º Regimento da 3ª Divisão Blindada de Friedberg. E tudo isso no auge de sua carreira, como estratégia do seu empresário Tom Parker para tirar Elvis de cena, evitando assim o desgaste prematuro do maior ídolo do rock de todos os tempos. Como parte de suas atribuições bélicas, recebeu a missão de dirigir tanques blindados e outros veículos militares. Foi aí que o Jeep Willys M38A1 entrou em cena, ao ser destacado para transporte de oficiais supergraduados e disputados quase a bala para ficar ao lado do seu ídolo. Registros históricos como esse agregam valores à marca e o visitante do Salão do Automóvel tem a oportunidade de respirar, além do combustível que impulsiona a indústria automotiva, um pouco da história de alguns modelos emblemáticos que não se perdem na estrada do tempo. Eu não acho que o Palmeiras, nem nessa, nem na próxima, só conseguiria ser campeão na próxima rodada diante do Paraná, caso o Internacional não somasse nenhum ponto. O Internacional joga amanhã, diante do América Mineiro. Então, teoricamente, jogo tranquilo. Tranquilo, joga lá em Porto Alegre. Então, acho quase impossível o Palmeiras conquistar o título no próximo domingo. Mas, nas próximas rodadas, a tendência é que esse título chegue e o Palmeiras se torne decacampeão brasileiro. O torcedor está marcando o calendário só quando vai ser. Se vai ser em casa, se vai ser fora, fazendo as contas para saber qual vai ser o jogo do título. Tomara que o Palmeiras traga para a última rodada decidir esse título, mas de forma mais tranquila, porque o Palmeiras fez por merecer no Campeonato Brasileiro. Chegou em decisão
em situações importantes em outras competições, mas no Campeonato Brasileiro fez por merecer, montou um grande elenco, tem um grande time e certamente vai conquistar o título nessa temporada de 2018. Agora o Corinthians tem um jogo complicado, é um jogo que chama atenção, tá se aproximando da zona, né? Aí que tal? O Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento, muito próximo da Chapecoense que venceu o Santos, né, de uma forma impressionante na última segunda-feira, porque o Santos não jogou absolutamente nada. Eu entendo que foi o pior jogo do Santos no campeonato e na temporada. Foi um jogo horroroso. O Santos tinha 6, 7 desfalques, mas mesmo assim é mais time do que a Chapecoense. E o Corinthians hoje vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. E aí é pedreira. O Mano Menezes não suporta perder pro Corinthians. Tem um negócio com o Corinthians incrível. É vencedor, é campeão pelo Corinthians, mas não suporta perder. E se o Corinthians perder hoje e as equipes que estão embaixo do Corinthians ganharem as partidas, a tendência é que o Corinthians entre na zona de rebaixamento. E vários deles jogam em casa, né? A Chapecoense com o Botafogo em casa, o Vasco joga em casa também com o Atlético Paranaense, né? Enfim, tem a possibilidade de que eles ganhem e o Corinthians fique bem pertinho dentro da zona. E aí é um problema sério, porque o Corinthians tem 3 jogos muito complicados. O Corinthians tem o Atlético Paranaense e tem o Grêmio fora de casa, o Grêmio na última rodada. E aí tem a Chapecoense, que eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar, e o Vasco da Gama, que o Corinthians também... diretos. E ganhando esses 2, o Corinthians se livra. Teoricamente se livra aí dessa situação complicada. O problema é que não tá dando para apostar 100% numa vitória diante de Chapecoense e Vasco. Olha o que a Chapecoense aprontou aí com o Santos, né? Enfim, e amanhã teremos também mais Campeonato Brasileiro, feriadão, a bola não para de rolar. Isso que é bacana, né? Vamos aproveitar o feriado para tem jogo à tarde e jogo à noite. Tem jogo hoje, a Jovem Pan vai transmitir, o Nilson César vai transmitir no AM, no FM, no YouTube com imagem Palmeiras e Atlético Mineiro. E eu estarei, Fluminense, né? Fluminense, Palmeiras e Fluminense. E Fluminense. Eu estarei transmitindo a partida do Corinthians diante do Cruzeiro. 21 horas e 45 minutos no YouTube. E amanhã tem Flamengo e Santos, jogaço, Flamengo e Santos, 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, Flamengo e Santos. Jogo importante para o Santos também, que está brigando por uma vaga no G6, desperdiçou a oportunidade de entrar diante da Chapecoense. E um pouco mais tarde, São Paulo e Grêmio, jogaço também no estádio do Morumbi, às 19 horas. Enfim, sexta-feira tem Brasil e Uruguai. Vamos falar durante a semana sobre esse jogo, um jogo que promete também. É isso, vou pedir para você continuar aqui comigo, Fausto. A gente tem agora a reportagem do André Ranieri com os detalhes, os preparativos da seleção brasileira. Na volta a gente fala mais. Diga, André. A seleção brasileira segue se preparando para os 2 próximos amistosos, nesta sexta-feira diante do Uruguai e também na terça-feira, dia 20, diante de Camarões. E nas últimas horas, 2 personagens que devem ser titulares conversaram com a imprensa. O primeiro deles, Marquinhos. O jogo de sexta é contra o Uruguai e ele vai jogar contra Cavani, companheiro de PSG. Qual será a relação entre Marquinhos e Cavani? Durante o jogo a gente deixa esse companheirismo de lado, né? Cada um tá defendendo a sua cor, cada um tá defendendo o seu país, e a gente procura fazer o melhor, né? Assim como fizemos sempre nos jogos anteriores, mas é um grande amigo que eu tenho, é um jogador que chegou exatamente na mesma época que eu no Paris Saint-Germain, então tem uma proximidade muito boa. No vestiário é um jogador que senta próximo de mim, né? Então é uma pessoa realmente de um bom caráter, uma pessoa que é muito trabalhador, que luta por aquilo que são os seus objetivos, né? E só tenho coisa boa aí pra falar. O Douglas Costa também conversou com a imprensa e ele foi perguntado sobre a tal conversa com o técnico Tite. Recentemente, Tite foi perguntado: a atitude do Douglas Costa no campeonato italiano não foi legal, cusparada no adversário, ele foi suspenso por vários jogos. O Tite disse que não conversaria por celular, mas sim pessoalmente. E aí, Douglas Costa, essa conversa já aconteceu? Sim, a gente realmente conversou e com o Tite sempre foi olho no olho, ele falou o que ele pensa e eu realmente respeitei isso e pedi desculpa pelo ato que aconteceu, que ocorreu na Itália, e realmente foi um dia que eu não fui feliz e foi um momento que eu não estava em mim, mas em toda a minha carreira eu jamais eu cometi esse ato, então eu espero deixar isso no passado e continuar trabalhando.
Há então a participação de 2 personagens importantes da seleção brasileira que vão atuar diante do Uruguai nesta sexta-feira e provavelmente diante de Camarões na terça-feira, dia 20, 2 amistosos que acontecem em Londres. Lembrando que eles são preparatórios para a Copa América do ano que vem, que acontece aqui no Brasil, Copa América de 2019. Todos os detalhes só aqui na Jovem Pan. Valeu, André. Jogão, hein, Fausto? Camarões eu não conto, eu conto o Brasil e o Uruguai. Já pensando no Uruguai lá na frente. Sem dúvida. Camarões, terça-feira, é um jogo que o Brasil é o favorito. Agora, o Uruguai é um grande teste para a Copa América. Acho que nesse momento o Uruguai chega a dar mais trabalho do que a Argentina, né? Que é um grande rival da seleção brasileira, e teremos um grande jogo. O desfalque do Casimiro, o Felipe Coutinho acho que é a grande falta aí para a seleção brasileira, e o Marcelo, que também foi cortado da nossa seleção. Renato Augusto foi chamado, acho muito estranho a volta do Renato Augusto e acho ruim pro futebol, porque a gente não tem opções. Novas opções para a função do Renato Augusto. Já é um jogador experiente. Já é um jogador experiente, dificilmente estaria na Copa do Mundo até pela idade, né? Na próxima Copa do Mundo. Mas enfim, um grande jogo, a Jovem Pan vai mostrar às 18 horas no AM, no FM, no YouTube com imagem, tudo isso para você aqui na Pan. Só para fechar, Fausto, vamos deixar o cardápio aí, tudo que vem por aí nesse feriadão, os jogos de hoje, de amanhã? Vamos lá, então vou pedir ajuda aqui do celular, porque a cabeça já não funciona tanto. É muita coisa, feriado cheio, né? Tem jogo hoje à noite, amanhã, sexta-feira. Hoje tem, amanhã. E final de semana rodado. E sábado, enfim. Domingo, enfim. Vai longe. Amanhã, às 19h30 tem Vasco da Gama e Atlético Paranaense, Paraná e Atlético Mineiro, aí sim é Atlético Mineiro diante do Paraná às 9h da noite, Bahia e Ceará também 9h da noite, um pouco mais tarde, amanhã não, perdão, hoje, hein, quarta-feira, já estão pulando porque é feriado. Cruzeiro e Corinthians, 9h45 da noite, hoje. Sport e Vitória no mesmo horário, 9h45. Palmeiras e Fluminense, jogo que a Jovem Pan vai mostrar também, 9h45. E amanhã, feriadão, Chapecoense e Botafogo, 5 da tarde. 5 da tarde, Flamengo e Santos. Às 19h, São Paulo e Grêmio. Internacional e América Mineiro fechando a rodada, 9h da noite. É isso, e tudo em detalhes daqui a pouquinho, camisa 10, meio-dia, né? Estaremos juntos no camisa 10. Isso, aqui no YouTube, canal Jovem Pan Esportes, tudo lá pra você. Valeu, Fausto. Grande abraço. Bom dia, bom trabalho aí. Valeu. Agora informação chegando do interior de São Paulo, de Bauru, Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, neste ano, 2018, na região centro-oeste paulista, houve um aumento de 33% no número de cigarros contrabandeados apreendidos pela Polícia Federal. Segundo a PF, o endurecimento na fiscalização fez com que esse número fosse aumentado. 63 ocorrências foram registradas, 21 pessoas foram detidas, inclusive trazendo inovação para este mercado. Para você ter uma ideia, Vitor, bandidos que traziam cigarros contrabandeados do Paraguai chegaram a utilizar caminhões frigoríficos e até uma ambulância. Lembrando, 4 milhões de maços foram tirados de circulação neste ano somente na região centro-oeste paulista, Vitor Brown. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Agora são 11h25 e a gente vai encerrando o nosso Jornal da Manhã, segunda edição. Deixa você mais uma vez o convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. É bem fácil, rapidinho você faz isso. É só clicar aqui no balão vermelho e na sequência você passa a ser mais um dos inscritos no nosso canal. Já temos 1.100.000, número que não para de subir, já chegando aí perto de 1.200.000. É muita gente acompanhando a Jovem Pan, mas se você ainda não faz parte do nosso time, é só se inscrever e aí você passa a receber as nossas atualizações, notificações. Sempre que a Jovem Pan entra no ar, você é o primeiro a ser avisado. Continue aqui no nosso canal, na sequência vem aí o Fernando Martins no comando do Ligado na Cidade. Você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica agora com a sua programação. Jornal da Manhã, segunda edição, volta amanhã, no feriado, amanhã com o comando da Nicole Fusco. A você um bom dia, uma ótima quarta-feira, aproveite bastante, até mais.